Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. A máfia, a CIA e os cubanos estão conspirando para essa nerdologia sobre o assassinato de John Kennedy. A partir de 2017, o governo dos Estados Unidos começou a divulgar diversos lotes de documentos relativos ao assassinato do presidente John Fitzgerald Kennedy em 1963. É um procedimento comum que governos mantenham documentos importantes sob sigilo, divulgados décadas após os eventos dos quais eles tratam. Isso pode ser por motivos de segurança nacional, de risco de constrangimento de instituições ou indivíduos, procedimentos jurídicos, ou até para manter algumas atividades suspeitas em segredo. O Brasil também faz isso, por exemplo, até para evitar que um acordo ou negociação entre dois países seja revelada por uma das nações antes da outra. Talvez o maior caso de divulgação pública de documentos considerados secretos se deu após a reunificação da Alemanha, com a abertura dos arquivos da extinta Alemanha Oriental. Esse tipo de evento é como um parque de diversões para historiadores. No caso de JFK, como ele era conhecido, o segredo se dá pelas investigações do assassinato de um presidente durante seu mandato, em um caso que foi cercado de teorias da conspiração e chocou os Estados Unidos. Tão importante que motivou uma lei de 1992 no Congresso dos Estados Unidos que estabeleceu que todos os documentos sobre o caso deveriam ser arquivados juntos. Essa lei e o debate que a criou foram fortemente influenciados pelo filme JFK, de 1991, dirigido por Oliver Stone. Vamos aos fatos. No dia 22 de novembro de 1963, uma sexta-feira, o então presidente dos Estados Unidos, JFK, estava desfilando numa comitiva oficial em Dallas, no Texas. Estava ao lado da primeira-dama, Jacqueline Lee Kennedy Onassis, e do governador do estado e sua esposa. Os motivos da viagem eram aplacar divergências internas ao seu partido democrata. Kennedy também já estava pensando em uma reeleição e havia vencido por muito pouco no Texas. O proponente da visita presidencial foi o vice-presidente Lyndon Johnson, que era texano. Ao 12h30, em uma imagem que girou o mundo, Kennedy tomou um tiro na cabeça e morreu instantaneamente. JFK era uma figura muito popular nos Estados Unidos. Era considerado um herói da Segunda Guerra Mundial, o segundo mais jovem presidente eleito, e derrotou o então vice-presidente Richard Nixon. Foi também o primeiro, e até hoje o único, católico eleito presidente dos Estados Unidos. Membro de uma família conhecida na política dos Estados Unidos, era considerado uma figura carismática e de bem com a vida. De bem até demais, segundo alguns, já que supostamente gostava muito de charutos e fazia bastante sucesso com as mulheres, inclusive algumas das mais famosas da época, como Marlene Dietrich e Marilyn Monroe. Supostamente, claro. JFK foi o último presidente dos Estados Unidos a ser assassinado, mas não o primeiro. Em abril de 1865, o recém-reeleito Abraham Lincoln foi assassinado com um tiro por John Wilkes Booth, um sulista insatisfeito com a derrota na Guerra Civil durante uma peça de teatro. Em 1881, o recém-eleito James Garfield levou 2 tiros numa estação de trem e morreria posteriormente de infecções nos ferimentos. Seu assassino alegava vingança por ter sido rejeitado para vários cargos. Em 1901, William McKinley foi assassinado a tiros em Nova York por um militante anarquista. Mas por qual motivo assassinaram JFK? A versão oficial é de que Lee Harvey Oswald, ex-fuzileiro naval, atirou com um rifle Carcano de origem italiana da janela do 6º andar de um prédio. Ao tentar fugir, ele também teria matado um policial texano antes de ser capturado. O principal indício de que ele seria o assassino era de que ele viveu na União Soviética, sendo suspeito de ser um agente soviético no meio das tensões da Guerra Fria. Até hoje, ele é considerado oficialmente o assassino, embora não tenha sido julgado e não se saiba quais seus verdadeiros motivos. Em 24 de novembro, enquanto Oswald era transferido da delegacia para a prisão, Jack Ruby, dono de boates envolvidas com exploração sexual, se aproximou e deu 2 tiros nele, matando o principal suspeito ao vivo na televisão. Ruby morreu em 1967, na prisão, de câncer. A versão oficial fornece muita margem para acusações e teorias de acobertamento, motivos variados ou mandantes do assassinato de JFK e de Oswald. Muitas teorias giram em torno da ideia de que testemunhos do público foram ignorados, fotos ou filmagens foram destruídos ou evidências foram trocadas. O corpo de Oswald chegou a ser exumado quase 20 anos depois para novos exames forenses. Em relação a questões criminalistas, a principal teoria diz que Oswald não foi o único atirador,
ou sequer atirou, foi apenas um bode expiatório. O tiro que matou Kennedy teria sido disparado por um atirador que disparou várias vezes de uma cerca de madeira próxima. Talvez tenha sido comediante. JFK teve 2 certidões de óbito, uma testando um tiro e outra tratando de 2 tiros. Mas é no campo das motivações políticas que as principais teorias se debruçam. 2 dos principais eventos da presidência de Kennedy envolveram Cuba. A invasão da Baía dos Porcos, em 1961, uma operação financiada pelos Estados Unidos em apoio a cubanos anti-Castro que deveriam derrubar o regime de Fidel e fracassou, e a crise dos mísseis, em 1962, quando a União Soviética instalou mísseis com ogivas nucleares na ilha, levando quase a Terceira Guerra Mundial, solucionada pela diplomacia. Então, militantes anti-Castro poderiam ter matado Kennedy por conta do fracasso da operação? O governo cubano poderia ter matado Kennedy por vingança pela Baía dos Porcos? O serviço secreto ou os militares dos Estados Unidos mataram seu próprio presidente, contrariados pelas negociações sobre as armas nucleares? Teriam sido os próprios soviéticos como uma demonstração de força em plena Guerra Fria? Muita gente na época temia que a morte de Kennedy fosse uma forma de ataque de decapitação, quando um país busca eliminar as lideranças de seu inimigo antes de atacar. Por isso, o vice Lyndon Johnson foi empossado apenas 2 horas depois, fazendo o juramento a bordo do avião presidencial, após ser retirado de Dallas às pressas em meio ao temor de uma conspiração. Embora a pressa até possa ser explicada, não foi Johnson que sugeriu a visita ao Texas? Será que JFK foi morto a mando de seu próprio vice-presidente? Ou então Johnson era apenas um fantoche de um governo nas sombras, formado por militares, nacionalistas e industriais do setor bélico, interessados em escalar a presença dos Estados Unidos no Vietnã? E como um dono de boates de striptease foi envolvido nisso tudo? Jack Ruby era uma figura importante para a lavagem de dinheiro da máfia. Os mafiosos dos Estados Unidos financiaram as operações contra Castro, já que o regime de Fidel acabou com os cassinos, fazendo a máfia perder muito dinheiro. Você já viu isso em Um Poderoso Chefão. Pelo fracasso das operações, a máfia queria se vingar de Kennedy e forçar o endurecimento das relações entre Estados Unidos e Cuba? O mafioso Sam Giancana foi recrutado pela CIA para as operações anti-Castro e seria um dos principais suspeitos, ao ponto de ter virado personagem de Arquivo X. E Giancana foi assassinado em condições estranhas dias antes de depor sobre a morte de JFK. É possível que um pequeno núcleo de documentos sobre a morte de JFK não seja divulgado ainda, a pedido da FBI. De qualquer maneira, até o ano que vem, mais e mais documentos serão publicados. Quem sabe a verdade está lá fora. Esse episódio teve o apoio de Assassin's Creed Origins, da Ubisoft. Após 2 anos, a franquia Assassin's Creed está de volta, dessa vez contando a história de origem da Irmandade dos Assassinos. Explore e descubra os mistérios do Egito Antigo. Disponível para PS4, Xbox One e PC. E aí pessoal, aqui é o Felipe. No último vídeo, comentaram da tese de que Lenin seria um agente alemão. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, Lenin estava exilado da Rússia, tanto pela vigilância política do czar, quanto pela saúde de sua esposa. Durante a guerra, os britânicos, aliados do Império Russo, não permitiam a viagem marítima de líderes da esquerda russa. Trotsky, por exemplo, foi preso na Irlanda. Sendo assim, em 1917, para Lenin conseguir chegar na Rússia, precisava ser por terra, passando por território alemão. Lenin iniciou negociações com o governo alemão, que por sua vez aceitou a proposta. Embora o governo do Kaiser fosse anticomunista, sabiam que Lenin retiraria a Rússia da guerra, o que daria alívio aos alemães, quase derrotados pela guerra em 2 frentes. Então, o governo alemão forneceu dinheiro e um trem para que Lenin viajasse até Petrogrado e pudesse participar ativamente do processo revolucionário. A lógica dessa decisão era mais de o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, do que a de um agente infiltrado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para conhecer mais sobre documentos sigilosos e até a próxima.